pela graça de Deus, mais uma vez juntos aqui para estarmos buscando em Deus a inspiração para a nossa vida através das mensagens que a Bíblia nos traz. E eu convido você a estar então, nesse momento, estar seguindo aquilo que o Espírito Santo estará nos direcionando a aprendermos hoje, né? A palavra de Deus, hoje, que o texto da palavra que eu escolhi está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27 até o versículo 31, que diz o seguinte: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então eu deixo agora essa leitura aqui para que possamos estar meditando assim num tema bastante importante. Eu sei que você já conhece essa passagem, eu sei que você já ouviu pregações, muitas a respeito dessa declaração de Pedro. Mas o assunto ao qual eu me refiro hoje é sobre a importância do que dizem de você. Nós vemos aqui, uma preocupação do Senhor Jesus em mostrar para os discípulos o quanto é importante nós sabermos o que dizem de nós. Nós temos nós crentes, mas precisamente evangélicos, né? A gente diz assim: eu não me importo com o que falam de mim, porque Deus conhece o meu coração. Realmente Deus conhece, né? Deus conhece os nossos corações. Mas é importante que nós estejamos também nos importando em saber qual a impressão que nós estamos causando nas outras pessoas. O que dizem de nós, seja negativo ou seja positivo, mas o que falam de nós. Então, sem essa de Deus conhece o meu coração e não importa o que falam de mim. Essa é uma mensagem mais diretamente para cristãos, né? Porque a pessoa que não é cristã, ela realmente não se interessa por o que falam dela, ela continua cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, não está nem aí preocupado se gostam, se não gostam dela, se acham que ela é uma pessoa que causa boa impressão ou não. Mas Jesus mostrou a importância de causarmos boas opiniões, né? O que os outros dizem? Ele perguntou: o que os outros dizem de mim? E também o que os seus discípulos diziam dele. Ele queria ouvir dos discípulos, então, e mostrar para eles a respeito das opiniões alheias, a respeito do que falam de nós, a respeito da impressão que nós causamos nas pessoas, qual o impacto que nós causamos na vida das pessoas com o nosso viver cristão. Então, partindo do princípio que todos nós temos discípulos, talvez se diga assim: eu não tenho discípulos para influenciar. Você tem sim. Em todos os lugares por onde você passa, onde você vive, tem pessoas aprendendo com você. Nós somos influenciadores, nós somos pessoas formadoras de opinião. Então, seja dentro da sua casa, o que você passa para os seus filhos com relação à educação, com relação a exemplo de vida, seja no seu local de trabalho, o que você passa para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, a respeito de viver cristão, seja onde você esteja, né? Então nós temos sim pessoas que estão olhando para nós, e muitas pessoas que não sabem o que é ser um cristão, esperam de nós uma atitude que elas possam copiar, na qual elas possam se mirar.
Então todos nós, partindo do princípio em que nós somos influenciadores de opiniões, nós temos discípulos sim, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, seja dentro da igreja, pessoas que estão começando na fé e que olham, né, para as nossas atitudes, para aprenderem conosco. Então nós estamos cheios de pessoas ao nosso redor, né, que quando nós menos percebemos, estão esperando de nós uma atitude que possa influenciar na formação delas também como pessoas cristãs ou como pessoas que causem uma boa impressão nos outros. Então Jesus, claro que ele conhecia o que os outros pensavam dele, claro que ele sabia, ele conhece os pensamentos. Em muitas passagens da Bíblia, ali diz que ele conhecia o pensamento dos homens, ele sabia o que eles estavam pensando. Mas Jesus queria mostrar aos discípulos dele o quanto é importante sabermos o que os outros pensam de nós e como é importante nós também sabermos o que a nossa vida, a nossa pessoa, o nosso ensino, né, a nossa maneira de sermos causa nas pessoas. O que nós somos, o que isso causa nas pessoas. Então eles puderam, através das informações que eles ouviram das pessoas, dizer para Jesus: tu és o Cristo. Outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E ali então eles perceberam como as opiniões divergem a respeito de quem nós somos. Mas, embora essa diversificação de opiniões, nós precisamos estar focados. Quais são as opiniões? O que estão falando de nós? Não tem essa de não nos importarmos, isso se nós somos cristãos, certo? Já disse, se não é cristão, então pouco importa o que digam, o que falem. A gente costuma dizer, falem bem, falem mal, falem de mim, né? Mas não é bem assim com o cristão. Então, com relação ao que dizem de nós, nós devemos de sempre estar preocupados em evitar de dar motivos para opiniões negativas a nosso respeito, porque afinal nós temos uma responsabilidade. Nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas de que Jesus mudou a nossa vida. Nós somos, então, aquilo que as pessoas veem lá fora como igreja, né? Porque todo mundo sabe que a igreja somos nós, né? Nós somos a igreja. Então, quando nós damos um mau testemunho, nós estamos não só relacionando a igreja, aquilo que falam de nós, também estamos relacionando até mesmo a igreja onde nós congregamos, a nossa denominação, a igreja a qual nós pertencemos. As pessoas dizem, viu, esse crente, essa pessoa é de tal igreja, né? Então, veja bem que tipo de crente tem nessa igreja. Então, nós temos que estar atentos àquilo que falam de nós. Então, evitar motivos para opiniões negativas ao nosso respeito. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo lhe escreve, na carta dele aos Coríntios, ele diz assim, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, aquela divisão dentro da igreja chamava a atenção de todos. E chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo e ele disse, eu ouvi dizer que tem divisões entre vocês, tem contendas entre vocês. Então, tudo que nós estamos vivendo como igreja, ela é relatada fora da igreja. Ela é percebida fora da igreja. O que as pessoas estão vendo em nós como igreja é muito importante. Então, ele disse, eu ouvi dizer, então se eles não estivessem dando motivos, a notícia não seria espalhada. Outra coisa que nós devemos evitar, como formadores de opiniões, é sermos alvos de escândalos. O Senhor Jesus, no capítulo 17, no versículo 1 e 2, 17, ele diz aos seus discípulos assim, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier.
E ele falou ali então a respeito que seria melhor já que atassem uma pedra no seu pescoço, fosse atirado ao mar. Mas ele disse então do peso que tem o escândalo na vida daquele que causa. As pessoas olham para nós escandalosos, né? Julgando não só nós, mas todos aqueles que convivem conosco na igreja, julgando o ensino da igreja, a doutrina da igreja. Então Jesus disse, não dá para evitar escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós devemos de vigiar para não sermos pessoas barraqueiras, escandalosas, né? Que estejam causando aí má impressão nos outros, pessoas fofoqueiras, pessoas que criticam a vida dos outros, que espalham más notícias dos outros, pessoas que estão escandalizando com a sua maneira de ser, o seu testemunho na igreja, o seu testemunho fora da igreja, né? Então nós temos que estar apercebidos a esse respeito, com respeito àquilo que nós estamos causando como opinião, como impacto na vida dos outros que nos veem do lado de fora. E também, claro, dentro da igreja, com relação aos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, a respeito de escândalos, ele disse ainda no mesmo livro de 2 Coríntios, aos Coríntios, aliás, a segunda carta, ali no capítulo 6, versículos 3 e 4, ele disse o seguinte, não dando nós escândalo em coisa alguma, né? Em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Ele estava falando todo o ministério dele, da pregação dele, das palavras, das mensagens que ele pregava às pessoas. E ele disse, então, nós temos que evitar, nós não podemos dar escândalo. Olha aí, quantas pessoas hoje, né, a gente sabe por aí, quantos líderes que se dizem cristãos, quantos líderes aí causam escândalo na grande mídia, no meio do povo, quantas pessoas estão aí causando má impressão do Evangelho de Cristo, má impressão da Igreja de Cristo. Ai deles. Mas aquele que quer levar a boa palavra, aquele que quer levar o Evangelho, aquele que quer levar a mensagem da salvação na vida de outras pessoas, deve estar então se preocupando em não dar escândalo, porque se a pessoa é uma pessoa que causa escândalo, então como é que as outras pessoas vão lhe ouvir? Como é que as outras pessoas vão acreditar naquilo que você passa a respeito de Deus, a respeito de Cristo, se você é o primeiro que não vive, é o primeiro que não dá importância, é o primeiro que escandaliza as verdades de Deus? Então nós, como anunciadores da palavra de Deus, como anunciadores do Evangelho, por isso que eu disse, essa mensagem é para cristão, né? Nós não podemos causar escândalo, porque quando nós causamos escândalo, nós causamos então nos outros, né, uma má impressão a respeito de tudo aquilo que nós já falamos, já pregamos, já ensinamos. Outra coisa que nós devemos de cuidar muito para que não falem de nós coisas negativas, é a respeito de não dar motivos para que as outras pessoas blasfemem de Deus. Aí você pode se perguntar, não, mas isso não acontece. Acontece sim, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa maneira de viver, por causa do nosso mau testemunho. Afinal, Jesus Cristo, ele disse, né, que ali a respeito do batismo do Espírito Santo, o motivo dele batizar as pessoas no Espírito Santo, ele disse, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, se nós somos testemunhas de Cristo, nós temos que evitar que as pessoas estejam falando mal de Deus, falando mal de Cristo, blasfemando de Cristo, por causa de nós. Lá em Romanos 2, 24, o apóstolo diz assim à igreja de Roma, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é um versículo na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Mas veja bem o que o apóstolo se refere, por causa de vocês, o nome de Deus lá fora é blasfemado pelos incrédulos, pelos gentios, pelos pecadores, né? Então, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim,
É esse o Cristo, é esse o Jesus desse crente? É esse o Deus desse crente? É esse o Deus que ele diz que ele serve? Se esse Deus é o que ensina esta pessoa a ser assim, então eu não quero esse Deus na minha vida, né? A maneira como nós vivemos demonstra aquilo que nós somos com relação ao que Deus fez em nossas vidas. Nós precisamos estar sim nos importando com isso. Por isso que eu falei, volto a repetir, uma das coisas que mais Deus detesta e condena é murmuração, ou seja, fofoca. Pessoas que só vivem com o nome dos outros na língua, pessoas que só abrem a boca para estarem falando mal da vida dos outros, criticando, para estarem falando coisas negativas a respeito até mesmo dos seus líderes espirituais, do seu pastor, da sua igreja, enfim, dos amigos, das pessoas ao seu redor. E isto é muito negativo. Uma pessoa assim nunca se converteu, nunca conheceu Jesus. Uma pessoa assim, ela precisa de muitas mudanças ainda com respeito ao entendimento naquilo que seja conversão. Então, não dar motivos para blasfemarem de Deus por causa de nós é outra coisa que nós temos que tomar cuidado, porque o que dizem de nós vai refletir naquilo que dizem de Deus também, o Deus que nós servimos, o Jesus em quem nós cremos. É muito importante sabermos o que estão falando de nós, é muito importante sabermos o que as pessoas pensam de nós. É muito importante sabermos, seja negativo, seja positivo. Se for negativo, para que possamos nos corrigir, para que possamos estar, então, nos esforçando por mudanças em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a nossa vida tem que ser uma vida exemplar. Eu sei que hoje, no meio da sociedade, desse mundo em que nós estamos vivendo, no contexto desse mundo, vida exemplar, santidade, honestidade, hoje não vale nada. Né? Não vale nada, mas nós não somos desse mundo. Jesus disse: vocês não são desse mundo. Ele disse: eu não sou desse mundo. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então o mundo segue outros caminhos e nós temos que andar na contramão do que esse mundo segue, porque a palavra de Deus, ela vai ao contrário desse mundo. Então nós precisamos sim nos importar com aquilo que estão falando de nós, para que possamos nos corrigir e para que possamos ver o impacto que a nossa vida está causando na vida dos outros. Eu quero concluir essa mensagem dizendo então a respeito de como nós devemos ser, a maneira como devemos viver, que está relatado ali no livro de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 15 e 16 de 1 Pedro, diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz Deus, né? Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Aí, eu já até me referi a isso em outra pregação, em outra mensagem. Tem crente que diz assim: mas perfeito e santo foi só Jesus, né? E com essa desculpinha a gente vai deixando de lado as oportunidades de nos corrigirmos, de crescermos, de estarmos aderindo à santidade de Deus na nossa vida e de estarmos transparecendo a santidade do Senhor Jesus em nosso viver, no nosso falar, na nossa visão de mundo, na nossa visão de pessoas, na nossa comunhão uns com os outros, na nossa comunhão na igreja, na maneira de tratarmos as pessoas, sejam elas amigas ou se declarem inimigas nossas. Em tudo isso, né, a gente está passando uma mensagem, e é preciso que na nossa maneira de viver, então, seja vista a santidade de Deus. Isso é muito importante. Quando Deus diz: sejam santos porque eu sou santo, e quando o apóstolo Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, isto não é uma escolha, isto é uma norma, isto é uma lei. Nós precisamos estar atentos para aquilo que nós estamos fazendo os outros ver. Como é a sua vida?
A sua vida é uma vida que expõe, que inspira santidade? Ou a sua vida é uma coisa negativa? Você é uma pessoa as quais as outras olham e dizem: eu não quero ser como ele ou ela. Pessoas negativas, pessoas que não são testemunhas de Jesus, pessoas que não têm um proceder honesto, são transparente na sua vida. É preciso nos importarmos sim com o que os outros dizem de nós, é preciso nos importarmos com o que as pessoas estão falando de nós sim. Deus conhece nosso coração, conhece mesmo. Mas é preciso que tenhamos cuidado para não causar nas outras pessoas uma impressão que venha a fazer elas falarem mal da gente com razão. Se falarem sem razão, o problema é delas, Deus vai julgar, né? Afinal, o apóstolo Pedro ele também disse: se você estiver sofrendo sem ter causado, né, motivos para isso, você tem recompensa de Deus. Mas se você está sofrendo porque você causou isso, então você não tem nada a receber. Mas, irmãos, quero encerrar essa mensagem dizendo para você: seja um cristão exemplar, seja um cristão que todos que olharem para você, conhecerem você, tragam boas notícias de você, como as pessoas diziam de Cristo, mesmo aqueles que não reconheciam que Cristo era o Cristo, mas diziam: é João Batista, é Elias, é um dos profetas, homens de Deus. E quando ele indagou para Pedro, Pedro disse: tu és o Cristo. Então é preciso que vejam quem nós somos da parte de Deus, certo? E isso é muito importante quando você for falar de Jesus para alguém, que você tenha autoridade no que você fala, que você tenha então influência positiva sobre aquilo que você vai dizer para as pessoas. Eu quero estar passando a oração pedindo a Deus que nos use como instrumentos, como vasos nas mãos dele, para estarmos passando às outras pessoas uma boa impressão, para estarmos passando para as outras pessoas a santidade de Deus, para estarmos passando para as outras pessoas a autoridade espiritual que existe em nós, que Jesus colocou em nós. Que não estejamos perdendo terreno com o inimigo, que não estejamos perdendo testemunho, que não estejamos perdendo santidade, mas que possamos estar cada dia crescendo em Cristo Jesus. E dizer, como João Batista disse: de hoje em diante que eu diminua e que ele cresça, né? Ele cresça e eu diminua. Assim é o nosso viver, que Cristo cada dia cresça em nós e que nós pecadores, estejamos diminuindo, que estejamos passando menos dessa raiz negativa, pecaminosa, dessa natureza pecaminosa que nasceu conosco. Vamos orar então. Quero estar orando por você, que Deus lhe ajude, que Deus me ajude, que Deus os ajude. Ore comigo. Pense em Jesus. Meu Deus, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro agora, Pai, te pedindo que o Senhor esteja ajudando a tua igreja, ajudando teus filhos, ajudando os teus discípulos, Senhor, aqueles que são vasos nas tuas mãos, estejas ajudando para que não venham perder, Deus da glória, a noção do que é ser cristão, a noção do que é ser evangélico, a noção do que é ser um discípulo teu, ó Deus, o peso que tem isso, ó Deus, que teus filhos venham estar meditando, que venham estar se analisando, vendo qual a impressão que estão causando, Pai, com a sua maneira de servir a Ti, com a sua maneira de ser na igreja, fora da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que quer mudar, que quer se esforçar, que quer levar o Teu bom nome, ó Deus, aqueles que não Te conhecem. Abençoa este cristão, abençoa esse crente, que se importa sim, ó Deus, com o testemunho que ele dá, com o que vem nelas, com o que vem neles. Eu entrego nas tuas mãos agora te pedindo ajuda a teu povo, que teu Espírito Santo nos inspire. Não queremos ser, Deus, cristãos, crentes relaxados, que não têm comunhão contigo, que não têm parte contigo. Tenhas misericórdia de nós, Senhor, perdoa nossos pecados e nos abençoe com crescimento espiritual. Senhor, também nesta oração eu quero colocar todos os demais que estão ouvindo esta mensagem, as famílias, as pessoas, Senhor Deus, que estão passando por dificuldade,
que estão passando, Senhor Deus, por provações e privações, pessoas com falta do seu pão diário, pessoas desempregadas, eu entrego nas tuas mãos agora, empresários enfrentando dificuldades por causa dessa pandemia, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a empresa, abençoando o empregado, abençoando o patrão, abençoando também, Pai, todos aqueles, como eu sempre oro, abençoando aqueles que estão governando sobre o teu povo, governando sobre o município, sobre o estado, sobre a nação, para que tenham de ti, meu Deus, a tua bênção, para que venham a governar com justiça, a governar com honestidade, a governar de maneira exemplar, ó Deus, que sejam dignos de dizer que são governos que governam num lugar onde o teu povo também está sendo governado por eles. Por isso eu entrego nosso município, nosso Brasil, entregamos, Senhor Deus, diante de ti, esse mundo que está sendo aí abalado, Deus, por essa crise de enfermidade contagiosa. Eu entrego nas tuas mãos, te pedindo socorro, te pedindo a tua mão poderosa, e te agradeço, não só te peço, mas te agradeço pelo que o Senhor tem feito já, pelo que nós vemos o Senhor fazendo, os livramentos que o Senhor tem dado, aqueles que confiam em ti, aqueles que clamam a ti, o livramento que o Senhor tem dado à nossa cidade aqui, ao nosso Brasil. Se não fosse a tua mão, se não fosse o teu amor, o teu poder agindo, meu Pai, como não estaria a nossa nação, como não estaria o nosso município, como não estaria o nosso mundo? Mas graças te dou pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Então ajuda-nos, Deus, a vencermos a nós e as circunstâncias ao nosso redor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo isso, em nome de Jesus, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém e amém. Fique com Deus, que os enfermos na sua família, na sua casa sejam curados, os que estão com coronavírus sejam curados, sejam abençoados, sejam libertos desse mal em nome de Jesus, tá? Até a próxima mensagem, te espero, te aguardo, e quando você for assistir a mensagem no YouTube, dá uma curtidazinha lá, deixe um comentário para mim saber que você está inscrito, porque o YouTube não está mostrando quem está inscrito. Se você comentar, vai aparecer o seu nome, eu vou saber que você está inscrito, tá? Então, faça isso, curta, divulgue, compartilhe esta mensagem, ajude outras pessoas a também crescerem através da palavra de Deus, certo? Que Deus lhe abençoe mais e mais, fique com Deus. Aquele abração, paz seja contigo. Amém.